paz de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui glorificando o nosso Deus maravilhoso, nosso Deus que é o Criador dos céus e da terra. Muito feliz por estar aqui falando mais um pouco da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e ela penetra até na divisão da alma e do espírito. Amém? Angélica Crisol, nos encontramos ali na rua João Pessoa 1001 e bem no centro de Nilópolis. E eu quero agradecer a Deus por você estar participando dessa live. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar assim como Ele tem nos abençoado a cada dia. Todas as vezes que eu levanto, eu agradeço ao Espírito Santo de Deus por mais um dia de vida, por mais uma noite ao qual nós passamos tranquila. Quantas pessoas estão em agonia, quantas pessoas estão com grande dificuldade, mas nós estamos aqui louvando e engrandecendo ao nosso Deus maravilhoso. Amém? Eu quero falar sobre uma mulher que foi curada por Jesus. E eu quero seguir os passos, e eu quero também saber o porquê ela foi curada e como ela foi curada. Porque as passagens bíblicas, precisamos prestar muita atenção nos detalhes. Porque Deus deixou escrito isso para nós, para que nós possamos, através de experiências de outras pessoas, nós também sermos alcançados pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Então é por isso, irmãos, temos que ler a Bíblia, prestar atenção nas passagens bíblicas. Por que a pessoa foi curada? Por que a pessoa recebeu a prosperidade de Deus? Como aquela pessoa conseguiu a ajuda de Deus? Então, através dessas informações preciosas na Bíblia, nós também vamos alcançar êxito junto com Deus. Amém? Então, abriu a sua Bíblia aí? Vamos lá, Mateus capítulo de número 9. Eu vou ler a partir do versículo de número 20. Amém? Mateus capítulo de número 9. Eu vou ler a partir do versículo de número 20. E diz assim a palavra do Senhor. E eis que uma mulher que havia já 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, ficarei sã, né? E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse-lhe, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Senhor, meu Deus, toma os teus filhos nas tuas mãos, toma a tua igreja, que está aqui junto conosco. Senhor, venha nos abençoar nessa noite. Nos capacita, Senhor, para falar da tua palavra em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Uma passagem bíblica, mas que a cada vez que eu me aprofundo nessa mensagem, Deus me traz coisas novas que eu quero compartilhar com você nessa noite. E, como sempre a Bíblia diz, quando se refere a Jesus Cristo nunca está parado. A Bíblia diz no versículo de número 18, e ela fala assim, olha, dizendo ele essas coisas, eis que chegou um chefe, né? Ou seja, no Evangelho de Lucas, nós vamos reconhecer, ele vai dizer que esse é Jairo. Jairo é um dos príncipes, um dos maiorais da sinagoga. E ele diz assim, o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe as mãos, agora presta atenção, né? Impõe as mãos e ela viverá. Olha o pedido desse homem, né? Eu creio que esse homem, né, chamado Jairo, ele já tinha tido uma experiência com Jesus, porque ele veio com muita convicção. Olha como esse homem chega diante de Jesus e ele diz assim, olha, minha filha faleceu, já morreu. Se muitos outros já falariam assim, olha, já era, já morreu, já não tem mais jeito, mas ele veio com muita convicção diante de Jesus. Então, eu fico perguntando aqui, questionando, da onde esse homem tirou tanta fé para chegar diante de Jesus e crer que era poderoso para ressuscitar a sua filha. Porque ele diz assim, olha, minha filha faleceu, ou seja, minha filha morreu.
Mas um detalhe aqui nessa história, em que diz que ele, se eu for verificar o Evangelho de Lucas, o nome dele, né? Lucas, como ele é um historiador, então ele relata mais com detalhes a história também da vida desse homem. E eu cheguei a uma seguinte conclusão. Olha comigo lá em Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16. Esse pequeno detalhe me chamou a minha atenção, porque Jairo era um dos príncipes da sinagoga. A sinagoga onde os judeus entravam, e Jesus era judeu, e se pregava, ministrava a palavra do Antigo Testamento. Agora, a primeira coisa, no início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele entrou na sinagoga, ninguém conhecia Jesus. Apenas conheciam ele como o filho do carpinteiro, filho de José. Nesse momento ele ainda não havia começado o seu ministério. Mas após ele ser batizado no Rio Jordão, após ele ter tido uma experiência no deserto, a qual ele jejuou durante 40 dias, e no final ele foi tentado por Satanás, e através da palavra declarada, ele expulsa Satanás, quando ele fala assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Versículo número 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Aí ele começou a ler em voz alta. O próprio Jesus Cristo, lendo em voz alta, e ele disse assim no versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviar-me a curar os quebrantados de coração. Versículo de número 19, ele diz assim: a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele abre esse livro e todos ficam olhando, né, no versículo de número 20, diz assim: e cerrando o livro e tornou-se a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele, porque normalmente, quando se lia uma passagem, e eles eram fiéis à passagem a qual eles liam, teria que explanar o porquê ele leu aquela passagem. Então, no versículo de número 21, Jesus Cristo começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam da palavra de graça que saía da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? E consequentemente, por causa disso, né, os expulsaram da cidade. Os judeus, os sacerdotes, os príncipes os expulsaram da cidade, porque quando ele leu essa passagem, e que na verdade é uma profecia de Isaías, porque Isaías é que ele recitou essa passagem de Isaías, estava se referindo ao Messias, ao próprio Filho de Deus, aquele que viria para libertar o seu povo. Então, nesse exato momento, como lá em Lucas diz, Jairo era o príncipe, com certeza Jairo estava aqui, e aquilo entrou no coração de Jairo. Então essa palavra entrou no coração dele. Quando essa palavra entrou no seu coração, aqui foi um dos primeiros homens a se converter a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele acreditou: estou diante do Messias, aquele que diz que veio aos pobres e enviou a curar os quebrantados de coração. Então, quando a sua filha morreu, e aí eu volto aqui para o Evangelho de Mateus, quando relata que esse homem, então ele Jesus Cristo como Filho de Deus e o adorou. Então o princípio do milagre na vida de Jairo foi o quê? Adorar ao Senhor. Você que está aqui nessa noite, você veio aqui nesse culto com o objetivo de quê? De adorar ao Senhor? Porque se você veio aqui para adorar ao Senhor, aí é o início do princípio do milagre de Deus na tua vida. Aleluia! Se você está com uma enfermidade ou está representando alguém com uma enfermidade, a Bíblia diz que ele veio para curar, para trazer a salvação.
Mas precisamos ter a fé desse homem, a fé de Jairo, o príncipe da sinagoga, uma fé capaz de chegar diante de Jesus Cristo e falar: Senhor, eu te adoro, eu reconheço que tu és o Messias, eu reconheço que tu és Deus. Então, Senhor, ainda que a minha filha morreu, mas tu és poderoso para ressuscitá-la, aleluia. Traga minha filha, impõe as suas mãos, traga ela de volta à vida, impõe as suas mãos. E ele declarou: e ela viverá. E Jesus Cristo se admirou da fé daquele homem. Mas quando Jesus Cristo estava andando, uma multidão também estava andando com ele. Então ele falou: bom, já que você tem fé, então eu vou lá na tua casa, porque eu vou fazer o desejo do teu coração. E saiba de uma coisa, que quando você declara que Jesus Cristo é o Senhor, quando você entrega, quando você começa a adorar ao Senhor, tenha certeza de uma coisa: Ele está indo em direção à tua casa. E Ele está indo em direção ali onde você mora, onde você vive, aonde você habita. E tenha certeza de uma coisa: o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia! Então adore o Senhor, demonstre a tua fé. Não importa que algo esteja morto na tua vida, mas Ele é poderoso para ressuscitar. Talvez um sonho, talvez um projeto, talvez alguma coisa que você precise reavivar na tua vida. Saiba de uma coisa: comece a adorar, faça como esse homem, comece a adorar, adore a Deus, glorifique o nome de Deus, que você vai receber nessa noite, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava indo em direção à casa de Jairo, mas de repente, aquela multidão, e acontece um fato, que também Ele permitiu que se escrevesse aqui, para que nós possamos edificar cada vez e aumentar a nossa fé. Porque a Bíblia diz no versículo número 19, e Jesus levantou-se, seguiu, os seus discípulos também iam com ele. Aí houve um intervalo, porque no intervalo de uma cura entre a outra, Deus está curando. No intervalo entre outra porta que se abre, Jesus também está operando. Sabe por quê? Porque Jesus não para. A cada minuto é um milagre que se renova em nossa vida. A cada minuto é um milagre que se renova. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, o versículo de número 20 relata então, a gente não sabe nem o nome, mas Deus deixou aqui para que se caracterizasse a atitude daquela mulher, que também recebeu uma bênção de Deus. Então acompanhe comigo. E versículo de número 20, e eis que uma mulher, agora olha a história dessa mulher. Talvez nós ficamos reclamando de certas coisas na nossa vida, todas as coisas que acontecem. Talvez nós ficamos reclamando, talvez nós ficamos sentados esperando as coisas, mas aquela mulher não. Aquela mulher deixou um grande exemplo para nós. Olha só. E eis que uma mulher que havia 12 anos, irmãos, 12 anos, que padecia de um fluxo, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes. Aleluia. Então veja bem, uma mulher com fluxo de sangue. E no versículo de número 21 ela diz assim: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar as vestes, eu ficarei sã. Então, primeira coisa, Jairo de frente, Jairo de cara com Jesus, Jairo diante de Jesus. Primeiro ele fala: vai lá, eu preciso que o Senhor somente toque para que a minha filha revive. Mas essa mulher aqui não. Ela usou uma estratégia diferente. Por que ela usou essa estratégia? Porque ela falou: se eu tão somente tocar nas suas vestes. Por que ela não fez? Quando Jesus falou com Jairo, com certeza aquela mulher, ela já havia algum tempo seguindo a Jesus. Porque não era fácil, irmãos. Imagina aquela mulher, 12 anos no fluxo de sangue, só jorrando sangue, só jorrando sangue. Talvez ela procurou os médicos, procurou
tipo de coisa, mas as suas rendas, as suas fazendas, as suas economias já estavam se acabando, mas a cura não vinha para aquela mulher, até quando ela percebeu que ela poderia ser curada somente tocando nas vestes de Jesus Cristo, e ela seguindo fraca, talvez já não conseguia quase que caminhar, mas ela teve um plano, ela colocou algo diante de si, ela colocou diante dela mesma e falando, eu preciso tocar, somente se eu tocar. Imagina aquela multidão empurrando aquela mulher. Mas por que em nenhum momento ela se chegou diante de Jesus? Por que ela não clamou direto para Jesus? Por que ela não adorou Jesus de forma que ele pudesse ouvir e atentar aquilo que ela precisava, irmãos? Mas naquela época, os homens tinham o direito e poderia até falar com outro judeu. Mas acompanhe comigo na lei de Moisés, Levítico capítulo de número 15, no versículo de número 25, lá no Antigo Testamento. Levítico capítulo de número 15, no versículo de número 25 diz assim: também uma mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície, será imunda, como nos dias da sua separação. Então, para a sociedade e pela lei de Moisés, aquela mulher era considerada uma mulher imunda. Ela não poderia nem estar transitando no meio daqueles homens. Aquela mulher, ela tinha coragem, aquela mulher era uma mulher de fé, aquela mulher não entregou a sua vida, aquela mulher não ficou parada, mas ela foi em direção à sua bênção, foi em direção àquele que cura, aquele que liberta, aquele que pode nos salvar. Ei, Deus está falando conosco nessa noite. Como é que está a tua situação hoje? Qual é a tua estratégia para você receber as bênçãos de Deus? A estratégia de Jairo foi falar com Deus, face a face, falando com Jesus, falando, Jesus, eu quero que o Senhor vá lá na minha casa. E começou a adorar. A estratégia de Jairo foi adorar diretamente ao Senhor. E pedindo para ele, se o Senhor tocar somente, ela voltará à vida. E a estratégia dessa mulher aqui, porque ela adotou essa estratégia? Porque na época, pela lei de Moisés, aquela mulher não poderia nem estar transitando no meio daqueles homens. Aquela mulher arriscou a sua vida de uma forma extraordinária. E olha, tem mais, hein? Por que ela não pediu para Jesus lhe tocar? Porque no versículo de número 27, e eu estou em Levítico capítulo de número 15, a Bíblia diz assim: e qualquer que as tocar será imundo. Então qual foi o temor daquela mulher quando viu Jesus, homem, um judeu? E ela falou, eu conheço a lei, eu conheço a lei de Moisés, então se eu chegar diante dele e pedir para ele me tocar, ele não vai me tocar. Mas ela não sabia de uma coisa, ela não sabia ainda de uma coisa, que ela estava diante daquele que não faz acepção de pessoas. Ela estava diante daquele que ele rompe as barreiras. Para ele não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem outra nação, não tem gentio, mas ele quer abençoar, ele quer curar todas as pessoas dessa terra. Aleluia! Mas aquela mulher conhecia a lei de Moisés. Levíticos capítulo de número 15, versículo 25, ela conhecia muito bem que ela não poderia nem estar ali, mas era a sua última esperança. Ela sabia que não poderia passar, porque não tinha médico nesse mundo que a poderia curar. Ei, qual é o tipo de enfermidade que você está? Se for enfermidade da carne, ele pode curar. Se for enfermidade espiritual, ele pode te curar. Se for enfermidade emocional, ele pode te curar. Mas qual é a tua estratégia para chegar diante de Jesus? Qual é a tua estratégia? É adorar, é jejuar, é ler mais, é adorar mais, é louvar mais, é clamar mais. Qual é a tua estratégia? Deus está falando nessa noite, precisamos de uma estratégia para chegar diante do nosso Deus Todo-Poderoso e alcançar a sua bênção. Então olha o que aconteceu aqui, irmãos, né? A metodologia
daquela mulher, eu preciso tocar nas suas vestes. Eu preciso tocar nela. Se eu também, tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã, eu ficarei curada. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas que unção é essa, irmãos? Que poder é esse que Jesus tem? De que ele toca e a pessoa é curada, porque quando ele tocou na sogra de Pedro, que ela estava enferma, a Bíblia diz que ela estava febril, mas ela se recuperou. Que Deus é esse que tocou na filha de Jairo, impôs as suas mãos sobre a filha de Jairo e ela ressuscitou? Que Deus é esse que através de uma palavra, ele ressuscita os mortos, ele cura, ele faz o cego enxergar, ele faz o coxo andar? Mas que Deus é esse, irmãos? Olha o que diz aqui, aleluia, Hebreus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 14, Deus me levou lá em Hebreus, porque eu perguntando, mas Deus, somente o Senhor impondo as mãos, o Senhor tocando, e até mesmo as pessoas te tocando, sendo curadas. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos, quando eles passavam a sombra dos discípulos, dos apóstolos, onde eles passavam, aqueles que eram tocados pela sua, alcançados pela sua sombra, eram curados. Que Deus maravilhoso é esse? O lenço de Paulo, o lenço dos apóstolos, aonde tocava eles eram curados. Que Deus é esse maravilhoso? Aí Deus me levou, né, numa intimidade com Deus, quando ele diz lá em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 14, irmãos, olha que fonte de conhecimento. A Bíblia diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote. Você sabe qual era a função do sumo sacerdote? O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele pegava um animal, ele sacrificava aquele animal, colocava em holocausto, ou seja, sacrificava por inteiro. E aquele sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro, levava lá no lugar santo, e entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto, e quando derramava o sangue daquele cordeiro, e Deus aceitava o sacrifício anual, a glória de Deus se manifestava. Isso significava que ele aceitou o sacrifício e cobriu o pecado daquele povo. Então aquele sacerdote é um tipo de Cristo, do tipo de Cristo que intercede por nós, e Jesus Cristo hoje, ele é o nosso sumo sacerdote. Basta somente ele tocar na tua vida que você será curado. Basta somente você levantar as tuas mãos para o céu e, numa forma figurativa, tocar no trono de Deus, diante da glória de Deus, que você vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia! Então nós temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, está dizendo a palavra lá em Hebreus. Aleluia, que coisa maravilhosa. Que penetrou nos céus após a sua morte, né? Quando o véu se rasgou, ele ascendeu aos céus. A Bíblia diz que hoje ele está assentado do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no qual um dia ele virá para julgar o mundo. Retenhamos firmes a nossa confissão. Você que confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na tua vida, fica firme, porque a tua bênção está chegando. Assim como ele estava indo em direção à casa de Jairo, ele está indo em direção à tua casa, e ele vai fincar morada dentro da tua casa, e você receberá continuamente a provisão de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Versículo de número 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Você sabe o que fez diferença na vida de Jairo? É que ele chegou com confiança diante de Jesus, Senhor, e ele começou a adorar. Se o Senhor somente impor as tuas mãos, se o Senhor apenas tocar a minha filha, ela voltará à vida. A mulher de fluxo do sangue, ela chegou com confiança, fraca, debilitada fisicamente,
mas é com a sua fé lá em cima. Somente se eu tocar, se eu somente só tocar, se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curado. Chegou o quê? Com confiança. Em Hebreus ele fala isso, irmãos, que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. E quando é que nós chegamos ao trono da graça? Através das nossas orações, confiando, através de declarando a palavra do Senhor, através de dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu, mas ressuscitou e está com o seu corpo glorificado. Declarar que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, declarar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, declarar que se eu crer nele, sairá do meu ventre rios de água viva, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas temos que chegar com confiança. As duas características, o que une essas duas passagens, é que Jairo, ele chegou com confiança diante de Deus, e aquela mulher de fluxo de sangue chegou com confiança diante de Jesus Cristo, e o que vai te sarar, o que vai te curar dessa noite, é você entrar com confiança diante do trono de Deus, aleluia. Você pode glorificar esse Deus maravilhoso. E ele diz assim, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Graça é algo imerecido. Graça é algo que nós não merecemos, mas que Ele nos dá, é algo de graça. Eu não compro a minha bênção. Eu não pago pela minha cura. Não, é de graça. A salvação é de graça. Você sabe por que a salvação é de graça? Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário e foi preço de sangue. Aleluia. Então, repetindo o versículo de número 16 de Hebreus, capítulo de número 14, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia! E o tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo oportuno é agora. É agora que você pode ser curado, é agora que Deus vai abrir essa porta, é agora que Deus vai entrar com a provisão na tua vida, é Ele que guerreia pelas tuas guerras, é Ele que peleja as tuas batalhas, é Ele que fecha a boca do leão, é Ele que quebra as barreiras, é Ele que fecha e Ele corta o laço do passarinheiro, é Ele, e é hoje é o tempo oportuno. Recebe aí, igreja, recebe aí na tua casa, recebe aí que é para você, aleluia, no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Quando é que o tempo de Deus se alinha com o teu tempo? Quando você chega diante dele, como verdadeiro adorador, como verdadeiro homem e mulher de Deus, sabendo e com confiança diante do trono da graça, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! E que fé, né, irmãos? Que fé dessa mulher. Olha o que diz aqui, olha, voltando e vendo, tocar somente nas hostes, nos vestidos de Jesus. E Jesus, né? Aí você fica imaginando aquela turma toda em volta e Jesus, né? Chegando diante dele. E Lucas, olha o que Lucas fala, né? Chegando por detrás dele, Lucas capítulo 8. A partir do versículo número 41, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Olha aí, a cura foi imediata, o momento oportuno foi naquela hora. Estancou o sangue, 12 anos com fluxo de sangue contínuo, aquela mulher já estava quase morrendo, a sua vida estava desfalecendo. E de repente, né? E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todo, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime e diz quem é que te tocou, porque todos estavam tocando dele. Mas por que somente aquela mulher foi curada instantaneamente? Quantos doentes estavam ali? Né? Voltando em Mateus capítulo de número 9, ele diz: voltando-se
e vendo, aleluia, voltando-se para aquela mulher tentou, trêmula, tentou se esconder, e naquela hora deve ter se lembrado, Levítico capítulo 15, versículo 25, dizendo que ela era imunda. Alguém me tocou, mas alguém me tocou de forma diferente. Hoje é noite, irmão, o segredo da tua vitória é de acordo com a tua estratégia, é tocar em Jesus, é chegar diante do trono da graça de uma forma diferente, com fé. O que salvou aquela mulher foi a sua fé, foi a sua atitude, foi uma verdadeira adoradora. Quem me tocou? Talvez Jesus esteja perguntando agora, opa, depois dessa ministração, quem está me tocando? Quem está me tocando? Quem está me tocando? E Deus quer te abençoar assim como fez com aquela mulher. Mas lá em Lucas ele fala assim, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou diante de todo o povo a causa do que ele havia tocado e como logo sarara. E sabe o que ele falou? Tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja esse Deus maravilhoso, aleluia. Em Mateus, que é a mesma história, no versículo de número 22, a Bíblia diz assim, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente, irmãos, aquela mulher ficou curada. Que fé é essa? É essa, irmão? Olha o Mateus, capítulo de número 17, vem comigo. Vem comigo, Mateus capítulo de número 17, aleluia, no versículo de número 20, olha o que Jesus fala sobre a fé. A fé que fez com que aquela mulher quebrasse todo o protocolo, ela não quis saber de uma sociedade machista. Ela não quis saber, o que ela quis saber é que ela estava diante daquele que é o dono do trono da glória e ela seria curada. Ela veio com fé. E o que Deus fala sobre a fé? Então o Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo número 20, quando os discípulos chegaram diante de Jesus, nós tentamos expulsar os demônios e não conseguimos. Aí ele falou, homem de pequena fé. Aí o versículo de número 20, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque muitos não são curados, por causa da vossa pequena fé, porque muitos ainda estão desesperados, por causa da vossa pequena fé. Não chegou na nossa vida, por causa da vossa pequena fé. É isso que ele falou. Jesus Cristo não media palavras, ele era direto. Ele falava direto. E ele diz assim, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia! Então o que eu posso dizer aqui sobre a fé? O que eu aprendo aqui nessa passagem? O que eu aprendo com Jairo? O que eu aprendo com essa mulher do fluxo de sangue? O que eu aprendo com Jesus nessa noite? Primeira coisa, falando sobre a fé. Primeiro, né? A fé genuína é uma fé eficaz, que produz o quê? Resultado. Quer ter resultado? Então a tua fé tem que ser genuína. Cria uma estratégia. Adore a Deus. Vai com confiança diante do trono de Deus, que a tua fé produzirá resultado. Você pode repetir aí na tua casa e falar assim, a fé que eu tenho nessa noite vai produzir resultado. Recebe, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado o Senhor. A segunda coisa que eu vejo aqui, né? Essa fé não é uma crença, não é uma força, não é simplesmente um poder. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Mas é fé em Deus. Marcos capítulo 11,
Versículo de número 22, Jesus respondendo àqueles homens e falou assim: tende fé em Deus. Pastor, posso ter fé em... Não. Posso ter naquela? Não. Posso ter nisso? Não. A tua fé tem que ser em Deus. Aleluia. Quer receber a cura? Então a tua fé tem que ser em Deus. Terceira coisa que eu vejo nessas passagens aqui. Aleluia. Né? O que é a fé? É a plena certeza que Deus transmite ao coração que a nossa oração é respondida. Então, quando eu entro na presença de Deus, quando eu entro diante do trono da graça de Deus, eu tenho que ter a certeza de que a minha oração está chegando diante do trono de Deus. Aleluia! Eu tenho certeza que essas palavras que estão entrando agora dentro do teu coração e que está gerando uma fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas está chegando diante do trono de Deus. E hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de Deus operar milagre na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, falando sobre fé, a verdadeira fé opera sobre o controle, sobre a vontade de Deus. Não é pela nossa força, não é pelas minhas obras, mas é pela graça, pelo propósito soberano de Deus, é pela execução da sua vontade, como expressão do seu imenso amor por nós. Aleluia, olha quanta coisa, irmão. Olha quanta coisa estamos aprendendo e precisamos colocar em prática. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E voltando ali, as pessoas no Evangelho de Mateus, e Jesus, né, dizia, e Jesus falando: quem me tocou? E aquela mulher se apresentou: eu me toquei porque aconteceu isso, mas assim que eu toquei, eu recebi a cura. Mas Jesus sabia que aquela mulher tinha sido curada, sim, mas por que ela se voltou? Porque ele fez questão de falar com ela. Porque ele tinha algumas coisas para falar com aquela mulher. Porque quando ele falou assim: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Aqui ele quis dizer algumas coisas para aquela mulher. Porque ela simplesmente não poderia sair dali somente com a sua cura física. Você já percebeu que todas as vezes em que Jesus Cristo ele curava, ele também ensinava? Porque ele quer nos curar não somente o nosso físico, mas ele quer nos curar espiritualmente. Precisamos ser curados também da nossa cegueira espiritual. Quando Jesus Cristo chegou diante de um cego de nascença e cuspiu no chão, e ele fez lodo, e através daquele lodo, ele colocou nos olhos daquele homem que era cego, e falou: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele não poderia ter curado ali naquela hora, mas aí ele seria simplesmente curado. E aí? Receberia somente a cura física. Mas ele teve um trajeto a fazer, ele foi e lavou-se no tanque de Siloé. E no exato momento em que ele se lavou, ele voltou vendo. Ele tornou-se a enxergar. E depois Deus explicou para ele, depois Deus foi em direção a ele, Jesus Cristo foi em direção a ele e falou assim: olha, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. E naquele momento aquele homem começou a adorar o Senhor e se tornou um verdadeiro evangelista, pregador da palavra de Deus, a ponto até de afrontar os sacerdotes daquela época. Então Deus quer nos curar e quer nos mostrar o que está por detrás dos nossos olhos. Ele quer nos mostrar o mundo espiritual. Então quando ele se voltou: quem me tocou? Mas, peraí, todo mundo está te tocando, mas saiu poder, saiu virtude. E vendo, porque ele saiu virtude. No Evangelho de Lucas, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ou seja, alguém me tocou de forma diferente. Ele sabia quem era, ele sabia que era aquela mulher,
mas ela tinha que se apresentar diante dele. Ei, nessa noite, se apresente diante de Jesus com confiança. Não tenha medo de confessar aquilo que você fez. Não tenha medo de falar com ele. Sabe por quê? Porque ele é o Deus que compreende, ele é o único que pode te compreender. Aleluia. Mas ele precisava falar para aquela mulher. Ei, tenha bom ânimo, filha, porque a tua fé te salvou. Sabe o que ele queria dizer com isso? Primeiro, eu quero te dizer uma coisa. Tu és uma adoradora. Aleluia. Tu és uma mulher adoradora. O que Deus está falando para você nessa noite? A primeira característica de você receber a cura é a tua adoração, porque aquela mulher adorou de uma forma diferente. Toque Jesus de uma forma diferente. Adore Jesus de uma forma diferente. Segunda coisa, tu és filha. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, já não nos tornamos mais criatura, já não somos mais criação de Deus, mas por herança, já passamos a ser considerados filhos do Deus vivo. Então, além de você ser um adorador, além de você ser uma adoradora, você também é filho e você é filha de Deus. Aleluia. É isso que ele estava dizendo para ela. Terceira coisa, você é proprietária da tua fé. Quem gerou essa fé, quem veio até aqui foi você. Você não foi mandada por ninguém, ninguém precisou interceder por você, mas você veio por livre e espontânea vontade. Como você tem adorado a Deus? Você adora a Deus só porque quando você está na igreja, aí o irmão do teu lado dá aleluia, você dá aleluia. O irmão do teu lado está dando glória a Deus, você dá glória a Deus. Se ninguém não fala nada, você também não fala nada. Mas tem que ser de livre e espontânea vontade. A pessoa do meu lado tá gelada como uma pedra. Mas o importante é que eu sou um verdadeiro adorador. Não importa que esteja um silêncio, mas eu vou quebrar esse silêncio com a minha com a tua adoração. Independente do local onde você estiver, adore a Deus, glorifique o nome de Deus. Sabe por quê? Porque você é proprietário da tua fé. Ninguém precisa ficar mandando você ir para a igreja. Ninguém precisa ficar mandando você dobrar o teu joelho. Ninguém precisa ficar mandando você orar. Não, você vai fazer isso de livre e espontânea vontade. Aleluia. Quarta coisa que eu vejo aqui. Ele estava declarando, tu és salva, porque eu estou te declarando agora, estou te abrindo os teus olhos espirituais. Sabe por que tu és salvo? Porque você não veio aqui somente em busca daquele que possa te abençoar. Você não veio aqui somente em busca da tua bênção, não. Mas você veio aqui me adorar. Você está aqui adorando ao Deus que cura, ao Deus que salva, ao Deus que pode nos libertar de qualquer coisa. Aleluia. Eu adoro a Deus não porque Ele pode me proporcionar, mas eu adoro a Deus pelo que Ele é. Então Ele estava dizendo para aquela mulher, tu és salva. E outra coisa, tu está curada, mulher. Aleluia! Tu está curada. Olha aí, você está curada. Então Deus está te dizendo nessa noite, você está curado dessa enfermidade, você está curada dessa enfermidade. Curada dessa ansiedade, você está curado, você está livre dessa perseguição, você já está liberto desse cativeiro, você é um verdadeiro adorador do Senhor, você que está aqui nessa noite, você é um verdadeiro adorador do Senhor, recebe a cura, recebe a cura. A Bíblia diz lá em Lucas, que quando ele entrou na casa ali de Jairo, aquela menina tinha 12 anos, aleluia. E aquela mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que ela estava enferma. Não é coincidência, irmão. Deus faz tudo acontecer no momento certo. Ele juntou as duas para trazer essa mensagem nessa noite. Então hoje, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero orar, eu quero clamar pela tua vida. Eu quero entrar aqui, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero orar junto com você. Qual é a tua estratégia? A nossa estratégia agora, sabe qual é? É orarmos juntos. Eu quero que você ore comigo, porque você vai ser curado nessa noite. Estenda as suas mãos, coloca diante de Deus. Eu vou orar junto com você. Eu vou orar junto com você. Estende suas mãos assim, olha.
Meu Deus e meu Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero agora, Senhor, te apresentar, Senhor, as mãos dos teus filhos que agora estão se apresentando diante de ti. Coloca, meu Deus, a unção da cura. Pega as tuas mãos agora. Coloca em direção à enfermidade. Se for alguma enfermidade em algum local, coloca na direção. Pastor, eu estou com dor na coluna, coloca na direção da coluna. Pastor, eu estou sentindo que meu pulmão não está bem, coloca assim, ó, na direção do pulmão. Meu coração hoje está meio apertado, coloca a mão em direção ao teu coração. Se não puder, coloca a tua mão assim no teu peito. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Toma aí os teus filhos, Senhor, que estão nas suas casas, nas suas residências. Se tiver alguém trabalhando agora, meu Deus, que o Senhor venha curar. Usa a mão dos teus filhos, Senhor. Oh Deus de glória, Deus de poder. Aquela mulher, ela simplesmente tocou, Senhor. Ela tocou em ti, ela ficou curada. Mas lá em Jairo foi diferente. Tu impôs a mão sobre a filha de Jairo. E ela também ficou curada, Senhor. Então usa a mão do teu filho e da tua filha agora. Senhor, cura agora em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cura-nos agora de toda enfermidade, todo mal. Todo mal agora. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai tocando agora nos nossos órgãos internos. Senhor, toca nesse coração agora. Meu Deus, esse pulmão, meu Deus, tira agora toda enfermidade, tira todo o mal. Eu repreendo esse mal agora. Aquilo que está alojado no nosso coração, aquilo que não provém de ti, nos cura agora. Cura, meu Deus, toda enfermidade na área do estômago agora, vai sendo curada agora em nome de Jesus. Toca nos rins agora. Toca em todos os órgãos internos agora, Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Meu Deus e meu Pai, este homem, essa mulher, Senhor, nossos irmãos estão aí. Se está com algum tipo de angústia, alguma preocupação, meu Deus, nós estendemos as nossas mãos, como aquela mulher, meu Deus, tocou, Senhor, nas tuas vestes, Senhor, cura. Tira a nossa ansiedade, cura das nossas enfermidades, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, essa porta que precisa ser aberta, começa a abrir agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, recebe a bênção agora. E você nessa noite que está ouvindo essa mensagem, aquela mulher, ela foi em busca de Jesus Cristo, mas o maior bem que ela recebeu foi quando ele declarou que ela estava salva e que ela estava curada, porque além da cura, aquela mulher conseguiu a salvação da sua alma. Por isso, nesta noite, você que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe agora. Declara, eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa e tenha certeza, irmão, que estas palavras entraram no teu coração e produziu cura, produziu libertação, produziu certeza de salvação. Em nome de Jesus, receba as bênçãos de Deus e que todas as promessas de Deus, que todas as bênçãos de Deus venham sobre toda a tua casa, em o nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela tua participação, você que esteve aqui. Em breve retornaremos, amém? E que Deus possa abençoar cada vez mais a tua vida. Estende suas mãos e recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Oh, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém, Jesus.